Bom, esse exercício aqui, ó, o item A, determine a equação da reta que passa por P3, que é 3 e menos 1, né? P3, 3 e menos 1, e é paralela à reta que passa por P1 e P4. Então, para eu escrever a equação de uma reta, eu preciso de um ponto e do coeficiente angular. Como essa reta que ele quer passa por P3, eu já tenho o ponto. Preciso do coeficiente angular. Quando fala que é paralela à reta que passa por P1 e P4, lembra que S é paralela a R, quer dizer que o coeficiente de S é igual ao coeficiente de R. Então, primeiro eu vou escrever a equação da reta que passa por P1 e P4, ou melhor, achar o coeficiente dela, nem preciso escrever a equação dela. P1 e P4, ó, ele tem coordenada o quê? P1, 3 e 3, P4, menos 2 e 5. O coeficiente de uma reta que passa por esses dois pontos é só vocês fazer ΔY sobre ΔX. Então, ΔY, y final 3, menos y inicial 5, x final 3, menos x final menos 2. Melhorando aqui, 3 menos 5 menos 2, vai ficar 3 mais 5, 3 mais 2, que dá 5. Então, a reta que passa por P1 e P4 tem coeficiente menos 2 quintos. Como eu quero uma que passa por P3 e seja paralelo a essa, o coeficiente dessa tem que também ser menos 2 quintos. Agora eu tenho os ingredientes para escrever a equação da reta, que você pode escolher y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Então fica y menos o y aqui, que é menos 1, fica menos menos 1. Então já vou pôr direto mais 1. M, que é menos 2 quintos. X menos o x0, que é menos 3. Essa é uma equação. Ele não está pedindo equação geral, equação reduzida, né? Se você quiser deixar na equação geral, vou passar esse 5 multiplicando, fica 5y mais 5, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 3, mais 6. Passo tudo para o lado esquerdo, fica 2x mais 5y mais 5 menos 6 igual a 0. Então, se fosse a equação geral, seria essa daqui. Esse é o item A. O item B precisa de uma informação que a gente vai ter na primeira aula da frente 3 do livro 3. Faz parte de um comentário da aula, mas eu vou adiantar aqui no próximo vídeo. Bom, o item B, você precisa saber o seguinte: se você tem uma circunferência e tem dois pontos contidos nela, aqui é o que chamamos de corda, né? O que acontece aqui? Vamos supor que o centro dela está aqui. A mediatriz desse segmento, dessa corda, a mediatriz é o quê? É a reta que passa pelo ponto médio desse segmento e é perpendicular ao segmento. Essa mediatriz, ela é perpendicular ao segmento e ela passa pelo centro. Essa ideia a gente vai usar aqui. Por quê? Tem 3 pontos que ele está te dando que pertencem à circunferência. Então, vamos fazer um esboço aqui, ó. O P1 é 3, 3. Vamos marcar aqui. 3, 3.
que é o P1. O P2 é 5, 1. 5, 1. E o P3 é 3 e menos 1. Menos 1 está aqui. 3 está aqui. Então aqui está o P3. Pertence à circunferência. Qual que é a ideia? Se você pegar P1 e P2 e achar o ponto médio, eles pertencem à circunferência. A circunferência está passando aqui pelos 3 pontos. Ponto médio a gente acha com facilidade. É só a média aritmética das coordenadas de P1 e P2. Aí você pode achar o coeficiente angular da reta que passa por P1 e P2, usando aquela informação que se R é perpendicular a S, o coeficiente de R é igual a 1 menos o coeficiente de S, achando o coeficiente da reta que passa por P1 e P2, você aplica essa formulinha e vai achar o coeficiente dessa reta perpendicular. Como você tem um coeficiente e tem o ponto médio que você achou, você tem a equação dessa mediatriz. Vamos chamar de mediatriz 1. Você faz a mesma coisa com P2 e P3 que pertencem à circunferência. Acha o ponto médio, vou chamar de ponto médio aqui médio linha e aqui ponto médio duas linhas. De novo, acha o coeficiente angular da reta que passa por P2 e P3, aplica essa formulinha e você vai encontrar o coeficiente angular da mediatriz que passa por M2. Vou chamar M2, mediatriz 2. Se você tem a equação da mediatriz 1 e a equação da mediatriz 2, quando você resolve o sisteminha, você vai achar esse ponto de intersecção. Como a gente discutiu que a mediatriz que passa por dois pontos contidos na circunferência, ela passa pelo centro, a solução desse sistema vai ser o centro da circunferência. E depois, de posse do centro, você pode descobrir o quê? A distância do centro até um ponto qualquer, que vai ser o raio da circunferência. Aí você vai ter a coordenada do centro, x do centro, y do centro, e vai ter o raio da circunferência. Com isso você vai obter a equação da circunferência. Eu vou colocar agora, para não ficar muito longo o vídeo, vou colocar todos os cálculos aqui da explicação que eu dei aqui. Então, agora com os cálculos já aqui na lousinha, olha o que eu fiz. Primeiro, achei o ponto médio M', esse aqui, é a média aritmética das coordenadas de P1 e P2. Fiz a média, achei o ponto. Depois eu achei o coeficiente angular da reta que passa por P1 e P2, que é ΔY sobre ΔX. Achei o coeficiente dessa reta que passa por P1 e P2. Como deu menos 1 e a mediatriz é perpendicular a ela, eu usei essa formulinha aqui. É só pegar o inverso e pôr o negativo. Então, o inverso e o negativo e deu 1. Com esse ponto e esse coeficiente, construí a reta que é da mediatriz 1. Fiz a mesma coisa achando M2, achando a coeficiente angular da reta que passa por P2 e P3, apliquei a formulinha para achar da perpendicular, que é a mediatriz 2, e escrevi a equação. A intersecção vai dar as coordenadas do centro da circunferência. Resolvi o sistema
usando I e 2 e achei x igual a 3 e y igual a 1, que são as coordenadas do centro. Observe que aí a distância, eu escolhi o centro P1 porque observei que a abscissa dos dois, tanto de P1 como do centro, é 3. Então a distância, ó, facilmente você pode ver aqui, ó, se aqui é 3 e aqui é 1, a distância é 2, então o raio é 2. E escrevi a equação da circunferência. Lembre-se que aqui, ó, é raio ao quadrado. Então esse é o item B. Bom, o item C, sendo C a circunferência do item B, que eu coloquei a equaçãozinha aqui já, EP, o ponto de intersecção de C com o eixo OX. Então, o que a gente sabe? Quando intercepta o eixo X, é onde y igual a zero. Então, vamos supor, tem uma circunferência que intercepta o eixo X. Estou colocando 2 pontos aqui, porque quando eu coloco y igual a zero, ó, resolvendo, eu encontro 2 pontos. Como o ponto P é o que é mais próximo da origem, eu descartei o x1 e peguei o x2. Então, esse ponto P, a coordenada dele é x igual a menos raiz de 3 mais 3 e o y igual a zero. Essa é a coordenada do ponto P. Ele quer a equação da reta que é tangente à circunferência C e passa por P, que é a equação dessa reta aqui. Bom, do mesmo modo que a gente pensou nos itens anteriores, tem o centro da circunferência, que a gente já sabe, aqui é C de circunferência, aqui é do centro. A gente sabe que o centro da circunferência, as coordenadas são 3 e 1. E eu sei que uma reta tangente, a gente pega o segmento, que é o raio, né? Ele é perpendicular à tangente. Então, de novo, eu usando o P e o centro, eu vou descobrir o coeficiente angular dessa reta. Aí eu faço aquela formulinha, que é o oposto do inverso. Acho o coeficiente angular dessa reta. E eu tenho o ponto P, eu construo a equação dessa reta. Então, vou dar uma paralisadinha aqui no vídeo para já colocar os cálculos aqui. Bom, o item C, sendo C a circunferência do item B, que eu coloquei a equaçãozinha aqui já, EP, o ponto de intersecção de C com o eixo OX. Então, o que a gente sabe? Quando intercepta o eixo X, é onde y igual a zero. Então, vamos supor, tem uma circunferência que intercepta o eixo X. Estou colocando 2 pontos aqui, porque quando eu coloco y igual a zero, ó, resolvendo, eu encontro 2 pontos. Como o ponto P é o que é mais próximo da origem, eu descartei o x1 e peguei o x2. Então, esse ponto P, a coordenada dele é x igual a menos raiz de 3 mais 3 e o y igual a zero. Essa é a coordenada do ponto P. Ele quer a equação da reta que é tangente à circunferência C e passa por P, que é a equação dessa reta aqui. Bom, do mesmo modo que a gente pensou nos itens anteriores, tem o centro da circunferência, que a gente já sabe, aqui é C de circunferência, aqui é do centro. A gente sabe que o centro da circunferência, as coordenadas são 3 e 1. E eu sei que uma reta tangente, a gente pega o segmento, que é o raio, né? Ele é perpendicular à tangente. Então, de novo, eu usando o P e o centro, eu vou descobrir o coeficiente angular dessa reta. Aí eu faço aquela formulinha, que é o oposto do inverso. Acho o coeficiente angular dessa reta. E eu tenho o ponto P, eu construo a equação dessa reta. Então, vou dar uma paralisadinha aqui no vídeo
para já colocar os cálculos aqui. Então, ó, eu imaginei aqui a reta que passa por C e P, achei o coeficiente angular, tá? 1 sobre raiz de 3. Como coloquei aqui a reta tangente, eu chamei de T. Coeficiente de T é só inverter isso aqui que dá raiz de 3 e pôr o oposto. Agora eu tenho o coeficiente angular e tenho esse ponto aqui. Escrever a equação da reta, eu parei por aqui. Como ele não pediu se é forma geral, se for a geral, o que você vai fazer? Multiplicar aqui e jogar tudo para o lado esquerdo.